Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos iniciar agora mais uma aula, tá bom? O Corpo de Bombeiros, o edital na parte de matemática, tudo bem? O tópico que vamos estudar agora é exatamente esse aqui, ó. Funções, definição, domínio, contradomínio, imagem, gráficos e funções polinomiais, tudo bem? Perceba que é uma parte considerável do edital, tá bom? Ou seja, que vai demandar uma atenção, ok? Realmente uns apontamentos bem importantes em relação a essa matéria, tudo bem? Então vamos lá. Primeiramente, pessoal, a gente tem que saber sobre função. Vamos lá. Primeiramente, em relação a funções, o que temos que saber? O que são funções e onde elas se dão, tudo bem? Pessoal, funções nada mais são do que relações. Relações aonde? Relações no plano cartesiano, ok? E o que é o plano cartesiano, tudo bem? Todo mundo fala no plano cartesiano. O que é o plano cartesiano? Ok? Vamos lá. Pessoal, situação. O plano cartesiano é exatamente o conjunto dos números reais, digamos assim, em que a função vai trabalhar, tudo bem? Lembra que lá no ensino fundamental você aprendeu que essa reta aqui seria a reta dos reais, por exemplo, né? Com início no zero, tudo bem? Você aprendeu que essa daqui seria a reta dos reais? Ou seja, quem são o custo dos reais, por exemplo? Vamos lá. Custo dos reais nada mais são do que todos os números que existem na matemática, tudo bem? Por exemplo, o número -3, ou seja, os números negativos, o zero, os números positivos, tudo bem? Ok? Até o infinito, ok? Ou seja, todos os números, tudo bem? Ou seja, essa reta aqui, ela possui um nome. Que nome é esse? Reta dos reais. Ou no plano cartesiano, né? Abscissa. Ou seja, as funções, a sua maioria, está pautada no conjunto dos reais, que está na reta abscissa. E quem é essa reta? Por exemplo, essa reta aqui, a reta abscissa que eu falei para vocês, né? Aqui, ela não é uma função ainda. Elas são o conjunto dos números reais, tudo bem? O que são o conjunto dos números reais, por exemplo? Aqui, por exemplo, é o 1, à direita do zero. É o 1, aí vem 2, 3, 4, tudo bem? Até o mais infinito para cá para a direita, tudo bem? Aí se tu for para a esquerda, se tu for ver na esquerda, quem é que está pautado aqui no conjunto dos reais à esquerda do zero? Vem o -1, vem o -2, vem o -3, vem o -4, tudo bem? Ou seja, até o menos infinito, tá bom? Ou seja, essa reta aqui, essa reta horizontal, é a reta dos reais. E na matemática, na relação de funções, esse valor aqui de baixo seria o domínio. E o que é o domínio? O domínio é exatamente essa reta aqui, ó, essa reta dos reais, em alguns casos, tudo bem? Ou seja, as funções vão trabalhar pautados nessas retas. Só que isso aqui ainda não é o plano cartesiano. Essa aqui é só a reta dos reais, tudo bem? Vou mostrar para vocês o plano cartesiano. Pessoal, o plano cartesiano, né, onde é que a função se dá, ou seja, o plano cartesiano, é o conjunto de duas retas, tudo bem? Aqui, ó, uma orientada verticalmente e outra orientada horizontalmente, tudo bem? Essa orientada verticalmente aqui, ó, é chamada de reta Y, ou reta ordenada, tudo bem? E a deitada, né, ou horizontal, você já sabe. Aqui é o início, é o zero, é o X, que é a abscissa, tudo bem? A abscissa. Também chamada de reta horizontal, tudo bem? Por que reta? Porque ela é um conjunto de números infinitos, tudo bem?
Olha só. À direita do zero, a gente tem, por exemplo, o 1, o 2, e assim infinitamente. À esquerda aqui, ó, temos o menos 1, o menos 2, e verticalmente também é uma reta, tá bom? E acima do zero é o 1, o 2, o 3, tudo bem? E para baixo é o menos 1, o menos o 2 e o menos o 3, por exemplo. E as funções, pessoal, as funções exatamente se dão no plano cartesiano. O plano cartesiano ele mostra qualquer ponto no universo para vocês. Por exemplo, um ponto aqui, por exemplo. Tem um ponto aqui, ó. Sei lá, que ponto é esse aqui, por exemplo? Vem aqui assim. Sei lá, digamos que aqui seja o 5, né? E aqui seja o 8. Ou seja, para o x é o 5, que é o x, e para o y é o 8. Ou seja, aqui temos o ponto. Ó. Aí a gente chegou agora no conceito de par ordenado. O que é um par ordenado? É exatamente esse conjunto de números aqui que a gente pode representar. A gente pode representar, por exemplo, um par ordenado aqui. Ó. O que par ordenado seria isso aqui? Seria, por exemplo, o menos 5, por exemplo, o x. O menos 5 sempre é o x. E aqui para o y seria, sei lá, o 7, por exemplo. Tudo bem? Ou seja, o par ordenado eu consigo representar ele no plano cartesiano, tudo bem? E é exatamente aqui, as funções se dão aqui, tudo bem? Vamos lá, por exemplo, representar uma função no par ordenado, ou no plano cartesiano, tudo bem? Vamos lá. Digamos que eu quisesse representar a seguinte função no plano cartesiano. Imagina que eu tenho uma função, né? A função ela é f de x, tudo bem? Função representa como f de x. Eu já vou explicar por quê. Digamos que eu tenho uma função assim, 2x, 2 vezes o x, né? Mais 1. Ok? Por quê, pessoal? Primeiro, por que isso aqui é uma função? Eu vou te dizer que função é essa, mas por que é uma função? Situação. Esse resultado aqui, ó, da equação, esse resultado aqui depende do valor do x. Tudo bem? Depende do valor do x. E quem é o x? É exatamente a reta horizontal. A reta horizontal, tudo bem? Aí aqui do lado eu vou colocar o plano cartesiano, ok? Vamos lá? Plano cartesiano. O show de cores aqui no nosso quadro, tudo bem? Imagina que eu vou montar essa tabelinha aqui para a gente decifrar esses valores, tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Pode me parar e perguntar aí. Imagina que eu tenho essa tabela aqui. E aqui é o x e aqui é o y. Ou esse f de x aqui também, pessoal, ele pode ser o y também. Ou seja, esse y aqui, ó. Sempre pensa assim, ó. Que essa função aqui, ela pode ser expressa no plano cartesiano, tudo bem? Aí vamos lá. Vamos lá. Imagina, por exemplo, lembra que eu te falei que na reta horizontal, né? Na reta horizontal, ela é uma reta que tem infinitos pontos, ou seja, inicialmente, por exemplo, eu tenho aqui o 0, né? Mas para cá para frente eu tenho o 1, o 2, o 3, o 4, aí para cá eu tenho menos 1, o menos 2, o menos o 3, tudo bem? Ou seja, para cá infinitamente, para cá infinitamente. Ou seja, o domínio desse x aqui, ou seja, aonde esse x existe, né? É todos os reais. Tudo bem? Todos os reais. E quem são os reais? O 1, o 2, o 3 e o 4. Aí vamos substituir, por exemplo, um valor aqui no x. Suponha que a gente substitua o valor 1, por exemplo, no x. Aí como é que vai ficar o y? Vai ficar f de x, né? No caso aqui seria f de 1 agora. No lugar do x, tu coloca o valor que tu escolheu, no caso 1, ou seja, a gente escolheu para o x o 1. E vamos ver quanto é que vai dar o y, tudo bem? Ou seja, 2 vezes o x, quanto é que é o x? É um 1, tá? Mais 1, ok? Aí f de 1 é igual a 2 vezes 1, 2 mais 1. 2 mais 1, quando os sinais são iguais, tu conserva o sinal e soma. 2 mais 1, 3. Ou seja, esse valor 3 é o valor do y. Aqui, no caso aqui, para o x foi quanto? Para o x foi 1. E quanto é que foi quanto foi que deu no y? 3. Ó,
Deu 3. Aí tu vem aqui e substitui, ó. Tudo bem? Para o x é 1. Para o y é quanto? 1, 2, 3. Aí tu vem aqui e substitui aqui, ó. Aqui é o ponto 1 e 3. Como tá aqui, ó. 1 e 3. Ok? Vamos pegar mais um ponto para a gente brincar. Para a gente brincar. Tudo bem? Para a gente brincar. Vamos pegar, por exemplo, aqui, ó. Aí tu vem aqui no domínio, tudo bem? Na máquina aqui do domínio, pega o 2, por exemplo. O 2. É f de 2 aqui na função, né? F de 2 é igual a 2 vezes, que é o x, 2, né? 2 mais 1. Só apagar aqui, ficou colado. 2 mais 1. Como é que fica? F de 2 é igual a 2 vezes 2, 4. Numa equação, primeiro tu faz a multiplicação, tudo bem? Aqui nesse caso, 2 vezes 2, 4 mais 1. Ok? 2, 4 mais 1, 5. Ou seja, quando o x for 2, o y vai ser quanto? 5. Aí tu vem aqui e substitui de novo no ponto, ó. 2, né? E aqui vai ser 4, 5. Aqui o 5. Ó, montou outro ponto. O 2 e o 5, tudo bem? Ó, pegou a manha aqui como é que é a função? A função, primeiro tem que saber o domínio. Esse aqui seria o domínio. Ou seja, onde a função existe, tudo bem? Ou seja, nos números reais. Segundo, tu tem que ter a lei de formação. Isso aqui é a lei de formação, tudo bem? É como se aqui fosse uma máquina, tudo bem? É como se fosse uma máquina e os valores que eu te dou, ela transforma em outros valores. Por exemplo, eu te dei o 2, eu te dei o 1, tu transformou no 3. Eu te dei o 2, tu transformou no 5. Isso aqui é uma função, tudo bem? Isso aqui seria o gráfico da função. Tudo bem? Ou seja, a função tem uma lei de formação, que é essa daqui, tudo bem? Lei de formação, tem um gráfico e tem também o seu domínio, ok? Bem aqui eu te introduzi, eu te dei o conhecimento de funções, tudo bem? Ou assim, uma visão bem generalista do que é uma função, tudo bem? Mas, de fato, o que é uma função, tudo bem? Função é nada mais isso que eu te falei, é uma lei de formação que transforma uma coisa em outra, tudo bem? Ok? Tudo bem? E o que é tudo isso que a gente falou, né? É funções. Aí vamos continuar aqui. Bom, e função, pessoal, eu te dei esse conhecimento, tudo bem? De funções. E agora eu vou te falar o seguinte, uma função, ela basicamente tem uma assim, ó. Função, né? Ou funções. Funções, tudo bem? Ela tem essa cara aqui, ó. Por exemplo. Sim, eu vou colocar questões, tudo bem? A gente vai fazer questões, ok? Por exemplo, funções, ela pode ser representada assim. Como é que eu falo que é uma função? A função, pessoal, é um conjunto, por exemplo, imagina aqui, né? Eu tenho um conjunto A e eu tenho um conjunto B, tá bom? A e B. O conceito de função é o seguinte: a função, né? Nada mais é do que dois conjuntos, tá bom? Dois conjuntos que entre esses dois conjuntos tem uma relação. Ou seja, função é uma relação em que um conjunto A, esse conjunto aqui, o conjunto A, tudo bem? Esse conjunto aqui, o conjunto A, rapidinho. Esse conjunto aqui, esse conjunto A, ele vai ter um resultado. Ou seja, ele vai estar ligado a um resultado desse aqui, ó. Ou seja, a função, né? Por exemplo, imagina aquela lei de formação lá. 2x mais 1. Esse conjunto aqui seria, por exemplo, o domínio. E esse aqui seria o y. Esse aqui, por exemplo, seria o x e esse aqui seria o y. Ou seja, entende?
A função é uma relação em que cada elemento daqui vai estar ligado a somente um elemento daqui. Ok? Tudo bem? Pegou? Ou seja, definição de função, uma relação que recebe o nome de função. Se e somente se, para todo elemento de A, existe um único elemento associado ao B. Ou melhor dizendo, ao conjunto B. Ok? O conjunto A é chamado de domínio e B, o contradomínio. Dessa definição, tu considera que uma função com uma tríade formada por domínio, contradomínio e pela lei de transformação, ok? Que é x em y, tudo bem? Ou seja, esse aqui seria o domínio, esse aqui seria o contradomínio, que a gente chama de imagem, tudo bem? E essa aqui seria de lei de formação. Ou seja, para ser função precisa ter um domínio, um contradomínio e uma imagem, tudo bem? Domínio, contradomínio e uma imagem, ok? Perfeito, 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 ok? Aprendeu que a função, que é uma relação, aprendeu que a função é uma relação entre dois conjuntos e que o conjunto A pode se ligar a somente um elemento do conjunto B, ok? Aí aí representamos essa função, tudo bem? No plano cartesiano. E situação. As funções, pessoal, as funções, elas possuem gráficos, tudo bem? E como é que eu sei que determinado gráfico é o gráfico de uma função? Por exemplo, ok? Y, x, y, tudo bem? Como é que eu sei, vendo o gráfico, que determinado ente, determinado valor é função, determinado gráfico é de função, representa a função? Bom, pessoal, imagina que eu tenho essa função aqui, tudo bem? Imagina que eu tenho essa função aqui. Pessoal, preste muita atenção agora. Quando você olhar para um gráfico, primeira coisa que você vai descobrir do gráfico, o domínio. Qual que é o domínio dessa função aqui? Simples, pessoal. Você pega o valor do gráfico, né? Pega, esse aqui é o gráfico, né? Essa curva aqui, ó. Tipo, essa aqui tudo é uma função. Isso aqui tudo é o gráfico da função, ó. Ou seja, esse gráfico aqui, ele tem um domínio. Olha para o gráfico. O gráfico, o domínio desse gráfico é exatamente os valores aqui, ó. Esse, esse. Ou seja, quem é o domínio dessa função? É todos esses valores aqui, ó, que vai do A até o B. Ou seja, é o domínio, né, de A, ou melhor, o conjunto de A até o B. Tudo bem? Ou seja, o domínio vai do A até o B. E o contradomínio, que eu acabei de falar? O contradomínio. Aí tu volta aqui, ó. Aí tu volta aqui e lembra. Esse aqui é o domínio. Aí o que seria o domínio aqui? Seria esse valor aqui, ó. Aí volta de novo. E o contradomínio, que é esse aqui? Seria esse aqui nesse caso, ó. Ó, o contradomínio é exatamente onde ele está refletindo aqui, ó. Esse aqui também, ó. Tudo bem? Ó. Ok? Esse seria o contradomínio. Aí de onde é que vai o contradomínio? Vai do C até onde? Até o D. Fechado. Tudo bem? Ou seja, tu sabe o que é o contradomínio, o domínio. E essa aqui seria uma lei de formação que a gente vai explicar mais lá para frente. Tudo bem? Pegou aí a ideia? Alguma dúvida? Pode mandar no chat aí se tiver alguma dúvida. Tudo bem? Ah, tá. E como é que eu sei que esse gráfico representa uma função? Simples. Uma forma bem simples de você saber se um gráfico, né, determinado gráfico representa uma função é a chamada teste da reta vertical. Teste da reta vertical.
Para você saber se esse gráfico aqui representa uma função, você tem que fazer o teste da reta vertical. Como é que faz o teste da reta vertical? Exatamente, tu passa uma reta no gráfico. Se tocar em mais de um ponto, não é função. Se tocar apenas em um ponto, né, é uma função. Tudo bem? Ou seja, aqui tocou só em um ponto. Aqui tocou só em um ponto. Tocou só em um ponto. Tocou só em um ponto. Então, esse gráfico representa o gráfico de uma função. Tudo bem? Mas, por exemplo, se eu te desse esse gráfico aqui, por exemplo. Se eu te desse esse gráfico aqui, presta atenção. Tem esse gráfico aqui, né? Ok? Esse gráfico aqui. Aí te mostrasse assim, ó. Deixa esse gráfico aqui, por exemplo. Responda aí no chat. Tu acha que esse gráfico aqui é de uma função? Só bota sim ou não? Pessoal, faz o teste da teste da reta vertical. Passa o teste assim, ó. Ó. Passa o teste assim, ó. Olha aqui ó, como é que vai acontecer aqui, ó. Ele vai tocar em mais de um ponto, ó. Se já tocou em mais de um ponto, 1, 2, 3, não é função. Não é função. Aí tu já para por aqui a questão, tudo bem? Não é função. Alguma dúvida até aqui? Não é função, ok? Eu te expliquei o que é domínio imagem, ok? Aí, agora eu vou te explicar, eu te expliquei o que é plano cartesiano, eu te expliquei o que é par ordenada, tudo bem? Agora eu vou te explicar uma coisa bem interessante. Vou te explicar o que é grau da função. Pessoal, grau da função. Tudo bem? Pessoal, o grau da função é exatamente o maior expoente, ou melhor, o maior expoente daquela lei de formação. Por exemplo, imagina aqui, ó. Quero que vocês mandem aí no chat, tudo bem? Vem comigo. Essa função aqui, por exemplo, ax mais o b. O x aqui, olha para cá para dentro e olha para o valor daqui, ó. Se esse valor do x está aqui, é porque essa função aqui, esse f, esse y, depende do x. E tu não está vendo, mas aqui em cima tem o valor 1. Então, essa função tem grau 1. Tudo bem? Grau 1. Agora eu quero que tu responda aqui. Quantos graus tem essa função aqui? Ó, olha para o expoente, olha para o valor que está em cima do x, porque não é o x que está aqui. Então, olha para o expoente. Qual o grau dessa função? Grau 2. Agora, olha para essa outra função aqui. Ax ao cubo mais bx. Qual o grau dessa função aqui? Grau 3. Entendeu? Manda aí no chat se você entendeu ou não. Pegou a relação do grau aqui? Tudo bem? Pegou aqui? Fechou? Tudo bem? Perfeito, perfeito, perfeito. Eu vou apagar aqui o quadro. Não, vou passar por mais um quadro aqui, tudo bem? Ok. Agora, a gente já estudou tudo, a maioria das coisas sobre funções, tudo bem? Agora a gente vai estudar duas coisas bem importantes. Nós vamos estudar agora o que é uma função injetora e sobrejetora, tudo bem? Perfeito, pessoal. Situação. Uma função, ela é injetora quando? Quando é que eu tenho uma função injetora? Uma função é injetora quando todos os elementos do conjunto domínio possuem, respectivamente, imagens diferentes. Como assim? Aqui, ó. Lembra que eu te falei que para ser função tinha
tipo, o domínio, eu contra domínio, né? Esse aqui seria o domínio e esse aqui seria o contra domínio, tudo bem? Esse aqui seria o x, esse aqui seria o y. Para ser uma função injetora, pessoal, para ser uma função injetora, eu tenho que ter exatamente isso aqui, ó. Esse elemento daqui tem que estar ligado a apenas um elemento do conjunto imagem, tudo bem? Uma função é injetora quando todos os elementos do conjunto domínio possuem, respectivamente, imagens diferentes. Quando, por exemplo, esse cara tem uma imagem, esse cara tem outra imagem, esse cara tem outra imagem. Por exemplo, o que a gente não pode ter aqui é esse cara, por exemplo, ter mais de uma imagem, ter essa daqui e ter essa daqui, digamos assim. Tudo bem? Não pode ser assim, tudo bem? Ou seja, isso aqui é uma função injetora, quando domínio, né, quando todos os elementos do domínio têm contradomínio diferente, ok? Aí como é que eu expresso isso num gráfico, no plano cartesiano, né? Muito bem. No plano cartesiano é da seguinte forma, pessoal. Tem aqui o y, né? E tem aqui o x. Aí como é que se dá aqui? Bom, no plano cartesiano, digamos que eu tenho essa reta aqui. Vou botar aqui para vocês. Eu tenho essa reta aqui. No plano, assim, dessa forma, existe um teorema, né? Ou um axioma, né? Que é o seguinte: a função, né? Ela vai ser injetora quando tu faz o teste da reta horizontal e só toca em um ponto a função. Tudo bem? Fez o teste da reta horizontal e tocou só um ponto, então a função ela é injetora, tudo bem? Tocou em só um ponto, tem só um ponto, ela é injetora. Mas como seria, por exemplo, uma função que não é injetora, o gráfico dela? Por exemplo, essa função aqui, ó. Faz o teste da reta horizontal aí, ó. Olha aí. Já tocar em mais de um ponto, ó. Um ponto aqui, um ponto aqui. Então não é uma função injetora, mas ela é uma função. O teste para ver se é função é o teste da reta horizontal, vertical. Ó, tocou em só um ponto. Tocou só um ponto, tocou só um ponto, tudo bem? Agora, para ver se é injetora, é o teste da reta horizontal, tudo bem? Teste da reta horizontal, fechou? Perfeito, vimos o que é uma função injetora, tudo bem? Agora a gente vai ver o que é uma função sobrejetora. Para ser uma função sobrejetora, é simples. Uma função sobrejetora quando o conjunto de imagens é o próprio contradomínio da função. Ou seja, quando, por exemplo, eu te falo o seguinte, que suponha o seguinte esquema. Quando, por exemplo, eu tenho aqui os conjuntos A, né? E tenho aqui o conjunto B. Uma função ela é sobrejetora quando esse domínio aqui foi igual o contradomínio. Por exemplo, imagina que tem esse domínio aqui, ó. Sei lá, 4, 5, 6 e 7. E o contradomínio? Mesma coisa, 4, 5, 6 e 7. Tá bom? Ou seja, tem o mesmo, eles são iguais. Tudo bem? Ou seja, a sobrejetora quando o domínio da função é igual o contradomínio. Ou seja, o domínio da função é igual à imagem. Ok? Guarda isso aqui. Ela é sobrejetora quando o domínio é igual à imagem. Tudo bem? Fechou? E agora, pessoal, uma função bijetora. Função bijetora, tudo bem? Função é bijetora, quando ela é, ao mesmo tempo, injetora e sobrejetora. Opa, como assim? Então, é exatamente isso. Uma função ela é bijetora quando ela é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. E uma função injetora, a gente já viu. Se tiver o gráfico, faz o teste da reta horizontal. E aqui,
domínio da função tem que ser igual à imagem, ok? E todos os elementos do conjunto A tem que estar ligado a elemento diferente do conjunto B. Aqui, por exemplo, na injetora, né? Na injetora, deixa eu apagar aqui. Na injetora, por exemplo, para fechar essa aula, a injetora, tudo bem? Na injetora é aquela reta assim, né? É aquele conjunto aqui assim. Tem, por exemplo, aqui, essa reta. Aí aqui tu faz o teste da reta horizontal, né? Que toca só em um ponto, ó. Tudo bem? E tocou isso em um ponto, então a função ela é injetora. Se ela for injetora e tem um domínio igual à imagem, ela é o quê? Sobrejetora. Fechou? Pessoal, então essa aqui foi a nossa aula, tudo bem? Vimos o que é uma função sobrejetora, vimos o que é uma função injetora, tá bem? Vimos o grau da função, vimos quando a função não é função, tá? Vimos quando a função, vimos o domínio e o contradomínio, tudo mais, que o contradomínio também é chamado de imagem, tudo bem? Vimos que a função precisa de uma lei de formação, de um domínio e de um contradomínio, ou seja, uma tríade, né? Vimos também que a função tem uma lei de formação e que a lei de formação obedece o plano cartesiano, ou seja, o plano cartesiano representa todos os pontos da função. Vimos o que é um par ordenado e vimos o plano cartesiano, tudo bem? Que no plano cartesiano representa os pares ordenados, e que no par ordenado representa o x e representa o y, tudo bem? Então, pessoal, vimos a reta dos reais, que são todos os valores que existem na matemática, tudo bem? Até o mais infinito, até o menos infinito, tudo bem? E vimos o conteúdo dos reais. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de funções, tudo bem? Essa aqui é a introdução a funções para o concurso do Corpo de Bombeiros, tudo bem? Então, vamos lá voltar aqui ao concurso do Corpo de Bombeiros. O que a gente viu? A gente viu basicamente isso aqui, ó. Vimos o seguinte, vimos as funções. Opa, apagar aqui. Vimos isso aqui, ó. Vimos as funções, definição, domínio, contradomínio, imagem. Vimos os gráficos. Na próxima aula vamos ver a função polinomial do primeiro grau, tudo bem? Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham entendido, tudo bem? Na próxima aula a gente vai fazer umas questões também, beleza? Então, fica com Deus. Deus abençoe aí o estudo de vocês.